O PSD vê com agrado que, envolvidos mais de 2 anos desde o surgimento do primeiro caso de Covid-19 reportado no mundo, finalmente estamos no caminho de regressarmos a uma normalidade que conhecíamos antes da pandemia. É evidente que essa mudança não vai ocorrer no espaço de uma semana ou duas, mas já percebemos que esta primavera marcará claramente um momento de viragem nesse sentido. E o PSD, nesse sentido, revê-se na vasta maioria daquilo que são as propostas dos especialistas. Deixamos apenas algumas ideias para reflexão que entendemos serem importantes, precisamente na linha daquilo que outras entidades de saúde, sejam europeias, sejam nacionais, têm apelado, ou seja, que haja aqui um levantamento das restrições de uma forma progressiva, sem colocar de facto em risco a saúde e segurança da população, nem comprometer os esforços feitos até ao momento. E, nesse sentido, olhando para o conjunto de propostas apresentadas nesta reunião do Infarmed, um levantamento simultâneo da obrigatoriedade das máscaras em determinados contextos, ao mesmo tempo que deixa de ser utilizado o certificado de vacinação, poderá ser um passo que, eventualmente, deveria ser repartido em 2 momentos distintos, libertando a necessidade de máscaras nesses contextos, mantendo os certificados e depois, eventualmente, com a evolução da epidemiologia da Covid-19, com base naquilo que são as projeções que no espaço de 1 a 2 meses deixaremos para valores de facto equiparados ao do verão passado, nós podermos libertar as restantes restrições e assim garantir que não comprometemos de modo algum e evitamos qualquer risco de comprometer o setor de serviços e de turismo do nosso país, particularmente para a primavera e verão de 2022, que representam uma parte importante da nossa economia. Outro aspecto que entendemos que, de uma vez por todas, isto o PSD tem apelado já há bastante tempo para que haja esta mudança. Hoje, finalmente, os especialistas do Infarmed vão no mesmo sentido, que é mudar a forma como, junto da comunicação social e da população portuguesa, apresentamos os dados Covid-19. Parece-nos que a apresentação diária de todos os infectados é um dado que não é útil, que não permite prever quais os impactos no sistema de saúde e, portanto, rever a forma como apresentamos os dados pode ser importante até do ponto de vista da comunicação. Nós entendemos que uma apresentação semanal destes dados seria suficiente, assim como, eventualmente, a apresentação dos dados de positivos, separando os que estão infectados dos não infectados, porque é precisamente entre o grupo das pessoas não vacinadas, do grupo das pessoas não vacinadas que veremos que terão maior impacto em termos de hospitalizações, de internamentos, de necessidades de cuidados intensivos e de mortalidade. Porque está mais do que demonstrado que a vacinação tem, de facto, esse impacto na diminuição da doença grave e da mortalidade, e esses são os dados que importam na gestão do sistema de saúde. Outro aspecto também que ficou muito claro tem a ver com a vacinação de reforço. Aquilo que os peritos apresentaram é que, particularmente a população acima dos 50 anos, estará exposta a um maior risco no outono e inverno de 2022-23. O que significa que deverá haver um planeamento para que a dose de reforço seja feita, particularmente neste grupo populacional. E isto exige planeamento e, a nosso ver, na lógica da normalização da Covid-19, em linha com as outras doenças respiratórias com as quais convivemos todos os anos e todos os invernos, que possamos alargar a vacinação, por exemplo, para as farmácias comunitárias, como já fazemos com a vacinação da gripe, ou seja, libertarmos os recursos que são tão necessários no Centro de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde para tratar os doentes não Covid que têm sido sistematicamente deixados para trás. 2 últimas notas sobre 2 aspectos que não foram abordados na reunião do Infarmed, mas que merecem também uma reflexão a nosso ver, olhando para o futuro. Temos que aproveitar também esta pandemia para melhorar, de facto, respostas e a forma como convivemos com estes agentes patogénicos, nomeadamente respiratórios, e a maioria dos países europeus tem evoluído no sentido de ter regras do ponto de vista de ventilação de espaços fechados. Vários países, por exemplo, permitem que haja medidores de concentração de dióxido de carbono em salas de aula e outros espaços de serviços públicos. De facto, são instrumentos de baixo custo, mas que permitem melhorar muito a qualidade do ar e, com isso, ter um efeito muito positivo na saúde da população, e é uma das medidas mais eficazes no controle
da pandemia que sistematicamente tem sido, de certo modo, ignorado pelas autoridades de saúde e, portanto, olhando até para os bons exemplos de outros países, ter a ventilação em conta nas políticas públicas. E uma última nota. O maior risco que nós temos, não só como país, como Europa, como mundo, é a emergência de uma nova variante Covid-19. É o único fator verdadeiramente que nos poderia levar a regredir naquilo que tem sido uma evolução positiva graças à vacinação. Sobretudo se surgir uma variante que consegue fugir à imunidade que nos é conferida pela vacinação. E nós sabemos que uma nova variante com essas características irá emergir, se surgir, num contexto onde há baixa taxa de vacinação. Neste momento, praticamente 90% da população no continente africano não foi vacinado, não tem as 2 doses, enquanto que em Portugal 88% da população acima dos 50 anos já fez a dose de reforço. Estas desigualdades têm que ser abordadas não só por Portugal, mas por Portugal junto da União Europeia, para que possamos, de facto, dar uma resposta para ajudar a acelerar a vacinação. Não basta enviar vacinas para os países onde há baixas taxas de vacinação, há problemas graves do ponto de vista da logística e da administração das vacinas nestes contextos e numa lógica de mitigação dos riscos nos países como Portugal, nos países europeus, nós deveríamos assumir isto como uma prioridade do ponto de vista das relações externas da União Europeia. O PSD concorda genericamente com o conjunto de propostas. O que apelamos é para a reflexão, quando nós olhamos para aquilo que são as medidas propostas para o chamado nível 1, que foi apresentado pela professora Raquel Duarte. Há um levantamento total da utilização de certificados e de máscaras em simultâneo. Aquilo que é proposta é que seja de imediato, em tudo que vai desde bares e discotecas a outro tipo de estabelecimentos onde as pessoas circulam sem máscara e, neste contexto, circulariam também sem haver um controle de certificado à entrada. Aquilo que foi assumido é que haverá uma reavaliação a cada 15 dias. E, portanto, a nós parece-nos, na sequência daquilo que a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública tem proposto e até o ECDC e a Organização Mundial de Saúde, é no sentido de nós podermos eventualmente fazer isto por passos, ou seja, levantar as restrições e a necessidade de utilização de máscaras nesse espaço, mantendo os certificados e depois, à medida que fazemos as tais avaliações de 15 em 15 dias, se a tendência for favorável, como se espera que seja, possamos depois levantar as demais restrições. Isto permite-nos, de facto, ir controlando a evolução dos dados epidemiológicos e evitar depois termos que dar passos atrás desnecessariamente quando estamos claramente num sentido favorável, mas no final do dia o Governo tem acesso a dados mais detalhados do que nós, assistimos apenas à reunião e, portanto, teremos que confiar nas autoridades de saúde, seja qual for o caminho e as medidas que tomarem, sendo que também há aqui uma dose importante de responsabilidade individual, apelando nós para que todos olhem para os dados, olhem para os factos e percebam que a vacinação funciona e, portanto, quem não se vacinou, que responder à sua posição, porque a vacinação diminui múltiplas vezes o risco quer de morte, quer de doença grave. Muito obrigado.